Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Uma excelente semana para todos nós. E, claro, segunda-feira é dia de falar sobre comportamento. Mas hoje a gente vai dar destaque a uma coisa mais específica. A gente vai falar sobre alimentação e, mais especificamente ainda, alimentação para autistas. Quem vai nos ajudar nessa missão de hoje, todas as segundas, Patrícia Pinato, nossa psicóloga psicanalista, e nossa convidada nutricionista, Sasha Freitas, que vem trabalhando também com a questão da alimentação para autistas. Sasha, qual é o maior equívoco hoje, quando a gente fala da preocupação das mães com a alimentação de filhos autistas? Bom, a internet veio como um meio de comunicação, então as mães elas procuram muito na internet. O que é que posso fazer para melhorar a saúde do meu filho de forma geral? E muitas vezes elas encontram algumas informações que não se adequam ao caso específico dos seus filhos. O que a gente mais vê falar é excluir glúten, caseína e lactose. Essas pessoas já chegam no consultório pedindo isso, já com essa informação? Exatamente. Ou então já excluído da dieta alguns dessas substâncias. Já chega lá dizendo que a dieta que faz já não tem esses três alimentos. Ou então perguntando se é necessário, ou o que é que isso vai melhorar, o que é que vai beneficiar o filho dela, se a gente fizer essa exclusão. Primeiro, eu começo explicando como é que a nutrição age no espectro autista, o que é que a gente pode melhorar em contexto de saúde. Primeiro, eu explico que o nosso sistema gastrointestinal é uma barreira física, contra bactérias, contra vírus. No espectro autista, acontece uma inflamação desse sistema gastrointestinal. E o que é que isso causa? Uma resposta imunológica exacerbada. Isso gera o quê? Diarreia ou, ao contrário, a constipação. Gera mau humor da criança, irritabilidade, distensão abdominal. A criança não consegue ficar focada no que está acontecendo ao redor porque está com aquele desconforto no abdômen. Então, quando a gente consegue fazer uma organização da dieta, a gente consegue melhorar nesse aspecto. E aí eu faço uma anamnese, eu pergunto como é que é a alimentação. Eu vejo o que a criança está ingerindo. Após isso, eu pergunto à mãe, quando ele consome determinado tipo de alimento, você vê alguma alteração? Ah, Sasha, não. Quando ele consome leite, ele tem muita diarreia. Quando ele consome pão, ele fica muito constipado, com muitos gases. E aí sim, a gente vai moldando. A gente já trouxe aqui uma mãe com uma criança autista, que inclusive falou muito essa questão de alimentação e, se não me falha a memória, falou que suspendeu alguns, chegou a retirar alguns alimentos por conta disso. Eu não me lembro exatamente qual foi o tipo do alimento que ela retirou e o motivo, mas ela falou muito nisso. É comum essa antecipação, por exemplo, antes de procurar um profissional? Muito comum. A ideia de trazer o autismo de novo, nós tivemos aí o Dia da Conscientização do Autista e o autismo é uma questão recorrente. A gente precisa ficar atento porque está sendo comum e cada vez mais comum, a literatura tem trazido isso, cada vez mais comum a gente tem tido crianças autistas. Lembrando também que a gente tem uma prevalência dos meninos autistas, de 4 meninos para 1 menina. E esses comportamentos que a Sasha está falando, essa coisa da desatenção, da irritabilidade, da falta de contato, isso também já é do espectro autista. Então, na época que nós trouxemos a mãezinha com o filho autista, inclusive ele veio, ficou no estúdio com a gente, foi uma delícia. Ela dizia que isso diminuiria através dessa alimentação que ela tirou, aí, salvo engano, o glúten. Então, é normal, Dânia, você tem esse diagnóstico de um filho autista e aí você vai para trás da informação. Todas as informações. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. O que a gente pede da psicologia vá fazer um diagnóstico mesmo. Porque informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. E é claro que quanto antes você tiver esse diagnóstico, melhor e mais qualidade de vida você vai poder proporcionar a essa criança. Mas faça isso de uma forma orientada mesmo. Os consultórios médicos, com as psicólogas, com os neuros, com as nutris. Então, porque na internet eu encontro de tudo. Você encontra, às vezes,
crianças autistas que têm intolerância ao glúten, que aí, nesses casos, o glúten vai acabar sendo retirado pelo próprio profissional de saúde, mas tem crianças que não têm nenhum tipo de intolerância, que não há justificativa para retirada. E aí é como a Sasha trouxe, né? Muito cuidado. Cada alimento ali tem uma missãozinha no organismo, e se o organismo está ali pronto, você tendo qualquer tipo de o autismo, o síndrome de Down, você tendo qualquer tipo de síndrome, você vai ter ali uma particularidade. Então, você precisa avaliar essa particularidade. Toda essa dieta precisa ser avaliada mediante a individualidade de cada organismo, independentemente da idade, tá? Porque às vezes você não tira uma alimentação de uma criança autista, mas às vezes o adolescente autista passa a ter uma intolerância. Então, aquilo ali precisa ter todo um acompanhamento. No início da entrevista, Sasha falou assim, olha, Dani, 3 grandes equívocos: glúten, caseína e lactose. A gente vai trazer detalhes, tá certo? De como pode ser arriscado você retirar isso sem necessidade no próximo bloco daqui a pouco.